Nossa convidada é a prefeita municipal Suelen Rosim João Jabur. Bom, em primeiro lugar, Suelen, muito obrigado pela vinda, pela entrevista, parabéns pela reeleição. Eu agradeço. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e também pelos parabéns aí. A missão continua, né? E, consequentemente, o trabalho também é muita coisa ainda, graças a Deus. Aliás, muita coisa é o que tem vindo aqui de perguntas e demandas, imagino. viu, prefeita? E a audiência aqui muito atenta e ligada e na expectativa das suas respostas, né? E nós vamos começar por uma sugestão enviada pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Wallace Sampaio. Ele nos lembrou ontem que durante a campanha eleitoral, já no final, você se comprometeu com a mudança da prefeitura para o prédio da estação, não é? Então, tenho duas perguntas nesse sentido. Esse compromisso está mantido? Ou foi só um anúncio estratégico de reta final de campanha? E quais serão, de fato, os próximos passos para se efetivar essa possível mudança? Lembrando também que o Wallace sugere, o Sincomércio, de uma forma em geral, sugere que a Câmara Municipal se transfira posteriormente para o Palácio das Cerejeiras, caso a prefeitura se mude mesmo para a estação ferroviária, né? Para ter mais espaço, para ter mais funcionalidade. Essa questão gera muita expectativa no comércio central, Suelen, porque é a possibilidade de se iniciar a reformulação, a remodelação, a modernização do centro da cidade. E olha, cá entre nós, uma opinião minha, né? O prefeito ou a prefeita que conseguir fazer isso vai deixar uma marca de governo aí pelas próximas décadas, com certeza. Sem dúvida, não foi uma promessa de campanha, não, foi um projeto de governo mesmo, pela continuidade, justamente porque a gente entende que a estação, de fato, ficou por um segundo mandato diante da sua complexidade. Óbvio que, em termos de prioridade, são muitas, não há dizer assim, uma coisa mais importante que a outra, mas a gente acaba tendo que seguir algumas prioridades essenciais, e foi o que a gente procurou fazer ao longo desses quase 4 anos, e agora a gente entra numa fase importante, que é a recuperação da estação ferroviária. Então, ali vai abrigar a nova sede da prefeitura, com secretarias estratégicas. Essa primeira etapa nossa é o levantamento de quais secretarias eventualmente vão, o espaço, a quantidade de servidores que serão realocados para lá, e o próximo passo é direcionar o modelo, né, dessa contratação de recuperação, porque na verdade o prédio é tombado, então tem todo um caminho a trilhar, burocrático, eu diria. A nossa meta, obviamente, é entregar dentro do nosso segundo mandato. Eu espero entregar de fato essa recuperação. Vai ser uma obra difícil, mas absolutamente possível. O prédio está pronto em termos de estrutura. A gente as equipes têm visitado com frequência. Nosso objetivo é, nesse ano de 2025, definir a modelagem e iniciar a contratação. E aí estaríamos em obras em 26 e 27, entrega em 27, dentro de um cronograma que a gente entende que é absolutamente possível. Então, um compromisso nosso. Eu acho que a região central vem passando por várias intervenções, de certa forma, para a gente mudar a realidade da região central. Não só Bauru, mas outros tantos municípios estão passando por essas mudanças, de tentar levar equipamentos públicos, mais ou menos o que Tarcísio está fazendo ali em São Paulo, levar equipamentos públicos que são permanentes. A gente vai unir duas coisas: a economia de aluguéis, de certa forma, vai unificar, trazendo as secretarias mais burocráticas e essenciais que se conversam na sua rotina do dia a dia, e ao mesmo tempo recuperar um espaço extremamente importante para a história de Bauru, e além disso tudo, gerar uma movimentação econômica para aquela região da cidade, unindo tudo aquilo que já foi executado. Revitalização do calçadão da Batista de Carvalho, a contratação das obras da Praça Rui Barbosa também na sua recuperação, né, a implantação das lâmpadas de LED em torno, tem recap previsto para aquela região. A gente está reformulando algumas coisas que vão ser importantes para essa segunda etapa de governo concluir. Vai ser um grande presente, desafiador, mas eu acho que é absolutamente possível dentro da nossa prioridade. Conosco aqui também... E obrigada, desculpe interromper, obrigada pela sugestão com relação à Câmara Municipal. Acho que eventualmente a gente pode discutir com os vereadores na nova legislatura pela possibilidade. Eu acho que, de certa forma, o prédio onde nós estamos, as Cerejeiras, a intenção é recuperá-lo e trazer a sua originalidade, como o prédio era antes, porque ele também tem tombamento, então isso pode ser conversado, sem dúvida. Acho que seria uma ótima proposta, inclusive. Ok. Conosco aqui também, numa participação especial, o editor de política do Jornal da Cidade, JCNet, o André Fleury Moraes, que faz a sua pergunta agora. Bom dia, André.
Bom dia, João. Bom dia, Bizarra. Bom dia, prefeita. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Prefeita, ontem na Câmara, o governo tentou aprovar um projeto de transposição orçamentária, né? Na ordem de 70 milhões, o projeto acabou segurado pela vereadora Estela Almagro com uma condição, né? Ela se comprometeu a dar agilidade na análise desse projeto, com a condição de que o governo encaminhasse hoje representantes para audiência, aliás, para reunião pública promovida pelo vereador Eduardo Borgo, que vai discutir ações preventivas, né, da CPFL e da própria Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, nesse período chuvoso, né, para evitar problemas justamente na rede transmissora de energia. O acordo está mantido? Como que está? Na verdade, a nossa parte não tem acordo de trocar projetos que são importantes para a cidade. O remanejamento de orçamento é absolutamente previsto, isso acontece a cada um mês na Câmara, é super natural. E, obviamente, que isso não foi entendido como uma prioridade para os vereadores, a gente corre um grande risco de, enfim, atrasar salários, de parar de pagar fornecedores, de, eventualmente, ter o piso do magistério sendo cumprido. A gente está falando, inclusive, de um remanejamento de orçamento para a folha de pagamento dos servidores, né? E é absolutamente natural que você remaneje isso dentro da sua estrutura. Basicamente, me falaram por alto que essa seria a condição. Agora, é importante ressaltar, as audiências públicas devem ser respeitadas tanto por nós, como também, de certa forma, para o Legislativo. A gente tem um prazo legal a cumprir, isso já foi justamente feito para que não houvesse mais aquela questão de mantém ou não mantém servidor, né? Encaminha ou não encaminha secretário. Então, não é óbvio, a gente está sempre à disposição para conversar, mas eu acho muito perigoso e muito imaturo imaginar que eu vou atrelar um projeto que simplesmente para a máquina apenas a dizer ao governo, envia o seu secretário, senão porque eu estou chateada eu não vou liberar o projeto. Acho que esse não é o caminho de maturidade diante de uma proposta que ela foi enviada pela necessidade orçamentária de manter as contas da prefeitura em dia. Agora, obviamente, apesar de se cumprir os 30 dias já encaminhado até para reorganizar isso. Por que a gente fala de cumprir os 30 dias? Porque você imagina assim, você tem 14 secretarias. Nos anos anteriores, a gente passou 70% do tempo dos secretários em audiências públicas. Os 30 dias, eles organizam a agenda. Eles organizam, de certa forma, né, os próprios secretários para irem às audiências públicas com um nível de conhecimento sobre aquele assunto, né, que dê condições da gente tratar. Então, não é uma coisa na nossa cabeça. Agora, obviamente, a gente sempre vai se colocar à disposição para aquela conversa e aquele diálogo. Sendo possível, não há problema que os secretários participem de reuniões informais. Isso acontece o tempo todo, né? Secretário que é convidado ali no meio da sessão da Câmara para fazer um questionamento, isso faz parte. A gente está aqui para conversar. Agora, o que não pode é ser uma barganha, dizer a gente só libera o projeto se a prefeita liberar. As coisas que não funcionam bem assim. Não, que, prefeito, o projeto foi encaminhado recentemente e está nas comissões permanentes ainda. Sim. Quer dizer, nem chegou na Comissão de Economia ainda, da qual a vereadora Estela é presidente. Também talvez não seja uma barganha, né? A vereadora teria de dar parecer em plenário ontem sobre esse projeto. Ela falou, olha, são 70 milhões de reais, eu vou analisar melhor esse projeto. Sem problema. E aí talvez não seria o caso de o governo aceitar um acordo para dar agilidade nesse projeto? Mas, por exemplo, se for um acordo previsto dentro, né, dentro do projeto em si, eu acho que faz parte. Sendo muito honesta, ontem eu fiquei sabendo por alto, e em nenhum momento chegou claramente para mim que este era o objetivo. A gente só vai aprovar se você enviar o secretário X para a audiência do dia seguinte. Então, isso precisa ser avaliado. Agora, obviamente, a gente está sempre à disposição para ouvir. A gente tem chefia de gabinete justamente para isso, para pegar essas demandas eventuais que a oposição tenha e dentro daquilo que é absolutamente possível, nós faremos. Até porque muitos assuntos discutidos em audiência pública são de interesse do próprio governo. Esse projeto de orçamento é interesse do próprio governo e, em si, da prefeitura de modo geral. Então, aquilo que for necessário, colocar o secretário de Finanças à disposição, a gente vai colocar. Eu acho que isso, Bauru é muito maior do que qualquer queda de braço. Agora, eu preciso entender, de fato, qual que é o objetivo de você enviar um secretário da noite para o dia para uma audiência, abrir uma prerrogativa que, na minha opinião, organizou esse sistema, tanto para a gente, como também para os vereadores que podem ficar tranquilos. Dentro da audiência prevista em 30 dias, os secretários estarão presentes. Eu acho que, na verdade, a gente organiza de uma forma responsável e trata essas questões da forma democrática que deve ser tratada. Sueli, eu sigo à disposição. Eu queria aproveitar esse assunto da Câmara Municipal, que parece que é um prenúncio de algo assim, toma lá da cá. Se eu não vou enviar meus secretários, eu também não vou aprovar o seu projeto. É ruim isso, né? Então,
Então, e você acha que de repente pro ano seguinte, agora para mais 4 anos, esse movimento mais espinhoso do executivo com o legislativo, não dá para por exemplo, soltar a fumaça branca e falar, não, eu vou fazer a minha parte aqui, então eu espero que a Câmara volte. É uma reunião pública, não é uma audiência, não é uma convocação, é um convite. Não teria uma proatividade, por exemplo, dos seus secretários para que falem, olha, estamos aqui, estamos realmente motivados a fazer o nosso trabalho e espero que a Câmara também faça o seu. Agora é importante dizer, neste caso especificamente, não houve nenhuma conversa específica comigo que tenha dito que essa seria uma condicionante. O que chegou para mim ventilaram eventualmente nos corredores diante disso, de que para aprovar o projeto você tem que enviar os secretários. Então é bem ruim. Uma conversa bem esclarecida, bem feita, não há problema nenhum. Existem convites que são importantes e podem ser feitos para ajustar projetos. Eu tenho uma expectativa muito grande com relação ao próximo mandato, em que uma nova formatação da Câmara, a gente consiga entender que cada um pode pode cumprir o seu papel dentro do seu espaço, respeitando ambos o seu papel de executivo e de legislativo. Essa é a nossa expectativa. Porque nunca é... Obrigada, viu? Nunca é a gente não pode usar a população e o que é público para ficar no vamos, não vamos. Aquilo que vai prejudicar a população tem que ser de forma madura discutida. E aquilo que não a gente não pode colocar em pauta, eu diria. Então, a nossa expectativa é a mais positiva possível. Obviamente, após eu vou entender melhor qual foi essa condição especificamente, se você não mandar, eu não aprovo o projeto. E eu acho que a gente pode conversar de forma muito madura e entender que a gente só prejudica a população. E a minha expectativa no novo mandato é a gente entender, quando a gente fala que Bauru precisa avançar, a gente entender que a cidade não é minha, a cidade não é de absolutamente ninguém. Então, sendo assim, a gente não pode fazer dos nossos caprichos um interesse de fazer as coisas caminharem. Nós vamos caminhar porque é importante para Bauru. Um remanejamento de orçamento é importante e é natural se fazer no final do ano para você fazer os fechamentos necessários, assim como tantos outros projetos que estão encaminhados e vão tramitar ao longo dos próximos meses, vai ser fundamental para o futuro de Bauru, até porque a gente está falando de mandatos que tem começo, meio e fim, né? Eles podem ou não acontecer. A cidade não, ela continua. E é justamente isso que a gente tentou trazer dentro do nosso mandato. De um jeito ou de outro, parece que a prefeita briga mais e fica de queda de braço. Não, a gente precisa organizar um sistema para fazer a cidade avançar e acontecer. Acho que Bauru precisa ir para frente, né? A minha leitura sobre essa discussão, né, que é recente, de ontem para hoje, é assim, Suelen, a política é feita de gestos também, não só de atos, né? E pelo que eu senti da Câmara, particularmente da vereadora, né, que foi a porta-voz dessa demanda, ela está pedindo um gesto de boa vontade, alguma coisa assim, para talvez, quem sabe, não sei se é bem assim, estabelecer um novo relacionamento, de um relacionamento mais pacífico e mais ágil, né, para as demandas todas do município. Então seria um gesto, não seria tanto uma imposição o que eles estão pedindo, mas um gesto da prefeita de que, olha, vamos distensionar as relações. Mas enfim, da nossa parte sempre vai ser só uma leitura minha, isso. Mas vou atualizar, vou entender qual a demanda, de qual pauta exatamente estão falando, especificamente qual audiência que é, e a gente está, obviamente, à disposição, assim como os secretários oposição à situação, eu acho que até registro disso. Oposição à situação, os secretários sempre atendem, absolutamente aqueles que pedem. Isso nunca foi uma oposição. O que a gente tem uma audiência pública precisa ter um encaminhamento de 30 dias, seguir para ser melhor, mas os secretários estão sempre abertos. Isso nunca, pelo contrário, eu às vezes tenho até problema em atender demandas da oposição por conta da forma com que a oposição nos trata, eventualmente, você ouviu o que falou na tribuna? Se você ouvisse o que falou na tribuna, você não conversaria no dia seguinte. No dia seguinte eu cumprimento, eu converso e tá tudo certo. Esse é o governo que existe de fato na prefeitura. Então, a gente conversa, alinha, não há problema nenhum. Importante a gente ter esses projetos que são importantes para a cidade aprovados. Correto. E por falar em Câmara, eu estou tentando sintetizar aqui as centenas de perguntas que chegaram desde ontem pelas nossas redes sociais,
sociais para você aqui na entrevista, e muitas delas dizem respeito ao asfalto, né? Você começou e fez uma boa extensão de asfalto por toda a cidade nos últimos meses, nesse ano passado também, e as pessoas estão pedindo mais, obviamente, né? Bauru tem um asfalto envelhecido de décadas e décadas, e as pessoas querem essa melhoria. E eu soube recentemente que você pode enviar um projeto para a Câmara pedindo autorização para um empréstimo de, se não me engano, de 50 milhões de reais para mais asfalto na cidade. Isso é real? Não, a gente na verdade está fazendo o levantamento de projetos necessários, projetos de continuidade, e eles envolvem tanto recursos estaduais, federais, próprios do município, e óbvio que a gente avalia eventualmente enviar eventualmente um empréstimo, mas isso, além de ser discutido obviamente com o legislativo, ele engloba obras de infraestrutura e mobilidade, ou seja, aquelas que vão realmente influenciar no fluxo de mobilidade da cidade, não que o recap não seja. Mas a gente tem recursos federais e estaduais já solicitados e alguns em que a gente já tem boas notícias, né, de aprovação. Então nós vamos estudar com calma o que eu pedi nesse momento. Levantarmos todos os projetos que a gente tem de duplicação de avenidas, como ligação, né, no de Assis Daniel Pacífico, né, a Água do Sobrado, tem Chaim Mauad, tem continuidade de infraestrutura em Manchester, Quinta da Bela Olinda. Então a gente está levantando todos esses projetos que vão demandar recursos e vamos analisar o primeiro caminho. Óbvio, o primeiro passo sempre é buscar em Brasília e em São Paulo os recursos necessários para a gente fazer as obras. Então seria a nossa terceira via, eu diria, plano número 3, eventualmente discutir um pacote grande de infraestrutura, dependendo da aprovação da Câmara. Então a gente vai fechar esse final do ano e a ideia é no começo do ano que vem a gente eventualmente já ter mais ou menos essa definição. Prefeita, talvez o top 1 aqui da participação da nossa audiência seja a falta d'água. As chuvas chegaram, o nível da lagoa de captação voltou ao normal, porém ainda os problemas persistem a acontecer. A gente recebe aqui algumas informações de bairros que ainda não receberam a água. Primeira pergunta então, né? Se isso vai ser mitigado, já vai ser solucionado, essas faltas pontuais em alguns bairros ainda. Segundo, como é que está sendo agora o trabalho do desassoreamento do Rio Batalha? E a terceira pergunta, se caminha aí para uma privatização do DAI? O primeiro ponto diante do cenário que a gente tem do Batalha hoje, basicamente 100% dos dependentes do Rio Batalha, dos bairros dessas regiões, deveriam estar recebendo água. Eu vou até pedir para o pessoal puxar quais são os problemas pontuais e, eventualmente, eles podem, de fato, acontecer, porque agora eles estão recebendo, então pode ser que não seja nenhuma questão de captação, mas um outro problema pontual, enfim, de ligação, e eu acho que vale a gente destacar e tentar resolver, eventualmente. O cenário, obviamente, é bem melhor diante do que a gente vivenciou de maio para agora. A última conversa que a gente tem tido, isso acontece basicamente diariamente com o DAI, a gente está acompanhando o sistema para a gente zerar eventualmente o rodízio diante da expectativa de chuvas mais frequentes. Justamente com as chuvas mais frequentes que a gente retoma o desassoreamento do Rio Batalha, uma parceria com o governador Tarcísio. Ela acabou sendo, de certa forma, inviabilizada naquele período mais crítico, porque não tinha condições de navegação para a obra necessária. Já foi feito basicamente 50% do trabalho já foi executado, porque não só essa parte de aprofundamento, mas a retirada de taboas no entorno, isso já aconteceu. Então, nas próximas semanas, eles retomam os trabalhos com nível de água suficiente. Até porque o nosso fator mais complicado, de maior complicação, é colocar para navegar e prejudicar o pouco de abastecimento que a gente tem. Então, nas próximas semanas, eles retomam e esse trabalho já vem dentro de um acordo nosso, ele vai ser feito continuamente. Ou seja, não vai ser uma coisa só esporádica. A ideia é fazer anualmente essa manutenção, a limpeza junto ao DAE. E o terceiro ponto que envolve privatização, a gente sempre deixou muito claro isso para o DAE e para todo mundo, o que traz ou não retorno eventual de necessidade. O que é a privatização? É um alto investimento privado para a solução de problemas em que
o município tem tido dificuldade até mesmo financeira para isso. Então, o que diz respeito à possível privatização ou não vai depender do desempenho do próprio departamento. Até esse momento, a gente enfrentou a maior seca já registrada na história, então poderia ser qualquer outra empresa atuando em Bauru viveria o mesmo cenário. Por quê? Porque a gente não tinha captação de água no Rio Batalha, ele simplesmente chegou no seu estágio mais crítico. O nosso passo agora é fazer a revisão do plano de águas, o PDA, que vai mensurar quanto de investimento necessário para a gente resolver a longo prazo em definitivo. Vai incluir captação de água eventual de Bauru-Tietê, para a gente poder resolver em definitivo a sua dependência do Rio Batalha, assim como coisas que foram executadas e não estavam previstas e funcionaram durante a seca extrema, como coisas que estavam previstas, como a estação de tratamento de água, que vão ser encaminhadas. Então, diante de todo esse raio-x, esse cenário, a gente vai entender se de fato o DAE consegue caminhar com as próprias pernas ou se vai ser necessário um investimento alto. Mas isso não necessariamente precisa ser feito com a iniciativa privada. Pode ser via recurso federal, via recurso estadual. Então, o recado básico é, enquanto o DAE estiver desempenhando o seu papel de colocar água na torneira com eficiência, não tem por que a gente fazer nenhuma mudança brusca. A partir do momento em que essa dificuldade continuar acontecendo, isso pode e deve ser discutido com a sociedade. Prefeito, durante a campanha a senhora comentou, e aliás falou que até não era uma promessa de campanha, mas que era uma realidade, né, a questão do vídeo monitoramento. Segundo a senhora, tem um projeto para instalar mais de 2.000 câmeras aqui em Bauru, até por uma questão de segurança pública, né? A gente sabe que Bauru sofre muito sem essas câmeras de segurança. E aí a gente tenta obter informações a respeito desse monitoramento que a senhora comentou, né? E aí já naquela época houve uma demora de pelo menos 3 dias, se não me engano, para obter uma resposta. E a prefeitura afirmou que estava cotando os valores. E eu tento, desde a terça-feira passada, obter informações também a respeito desse projeto, né? Eu não sei se está em cotação ainda, e se tiver, que cotação demorada. Como que tá, em que pé que tá isso? Qual que é o prazo para que esse projeto efetivamente saia do papel? Na verdade, demorado é mesmo, porque é bastante burocrático. O que diz respeito a, basicamente, informação é que a gente tem um prazo que a gente deve soltar o edital ainda esse mês de novembro, né? Aí ele se torna um processo público. Informações anteriores a esse processo, informações que nem eu basicamente tenho, porque existiu como uma contratação de licitação prevista. Então isso, obviamente, como todo processo de contratação, ele se torna público, mas as informações básicas a gente já deu. Serão quase 4.000 pontos de câmeras instaladas em mais de 200 pontos diferentes da cidade. Isso inclui unidades básicas de saúde, isso inclui escolas, isso inclui as principais avenidas, Parque Vitória Régia, Jardim Botânico, nosso zoológico, Calçadão da Batista de Carvalho. Então essas informações, elas já estão ok, e elas de fato, o que basicamente se fala em termos de pesquisa de preço, que faz um levantamento de quanto vai custar, porque a gente vai ter basicamente uma central de monitoramento. Então, a sala aqui de vocês, monitorada 24 horas, com todos esses pontos aparentes. E a ideia é fazer um trabalho conjunto, tanto com Polícia Militar como Polícia Civil. Tive, inclusive, uma reunião com eles a respeito disso, para a gente poder integrar tanto no nível de segurança, como também de acesso à Prefeitura a todos esses espaços. Então, o edital sendo lançado, aí a gente vai ter mais ou menos um custo disso. Obviamente, não vai ser algo muito baixo, até porque a gente está centralizando o monitoramento da cidade como um todo. Hoje você tem educação com um ponto, um processo, saúde também com um, então a gente centraliza isso enquanto prefeitura, para a gente ter essa central e conseguir dar uma resposta mais rápida para a população. Então, acredito que agora no mês de novembro a gente lança o edital, e aí todos os demais detalhes minuciosos vão estar disponíveis no edital. A parte boa é que o principal, a população já pode ter certeza, não é um projeto de campanha, até porque a gente está trazendo isso dentro de 2024. Na verdade, 25 vai ser a execução. Prefeita, sobre aquela rua que ainda é de terra batida, nem sei se é uma rua, na verdade, que fica ali entre a Avenida Odilon Braga, na altura da base aérea da PM, lá no final da Getúlio, e que liga com a rua Chaim Mauad, que é próximo ao Bauru Shopping. Tem ali uma passagem, as pessoas fazem caminhadas, aquela rua, se efetivada, ela vai servir para desafogar muito o trânsito do setor Bastante. Da Getúlio, vai ligar com a Rondon também, enfim, vai dar uma mobilidade bem grande ali. Não é um trecho tão grande, mas há um entrave porque são
terrenos particulares, se não me engano, né? E a prefeitura já fez reuniões sobre isso, já conversou com proprietários, existe uma possibilidade de desapropriação que até então acho que você ainda não optou por isso. Eu queria saber em que pé está e se isso vai avançar. Olha, agora acredito que vai, né? Nós estamos finalizando, acho que entrou assim num consenso entre os proprietários da área, porque a gente deixou muito claro, o município não só não tem interesse, como não tem condições de fazer uma desapropriação que passa aí dos 2 milhões de reais para, na verdade, abrir uma avenida que vai beneficiar a iniciativa privada, digamos assim, ou seja, especificamente os proprietários. Então, a gente está em tratativas para que haja uma eventual contribuição de parte dessas áreas para a gente consolidar a avenida em si, né, que vai realmente uma baita de uma obra de mobilidade urbana bastante significativa para a gente em termos de cidade. E aí o próximo passo a gente chegaria a recursos para a implantação da avenida. Então as tratativas devem se encerrar até o final do ano. A conversa que tive com a CEPLAN foi justamente essa, que houve aí um consenso entre os proprietários, até porque você imagina, você tem hoje áreas encravadas que os próprios proprietários têm dificuldade de acesso, né? Porque é uma área fechada. Se tornou basicamente uma avenida ali porque a população foi passando e acabou acontecendo de forma natural. Mas você imagina o quanto vai valorizar essas áreas. Então é do interesse dos proprietários que essa avenida se consolide. Então, se eles têm interesse, e o município também, em termos de mobilidade urbana, acho que dá pra gente encontrar um caminho e a gente tem 90% disso resolvido. A nossa expectativa é que a gente feche esse ano já com a solução proposta, as doações, isso vai via decreto, né? Isso vai ser encaminhado, tem toda uma questão burocrática. Por o ano que vem, no primeiro semestre, a gente viabilizar o projeto e, consequentemente, os recursos para em 25 ainda a gente pensar numa contratação e abrir a avenida ali, mas vai depender muito do apoio dos proprietários na cessão dessas áreas, até porque não faz sentido a gente investir um alto valor para valorizar especificamente uma área privada. Muito bem, olha, 7h29, continuamos aqui com a prefeita municipal, Suelen Rosim. Vamos para as ruas de Bauru, a informação, quem traz aqui é o Alexandre Colim. Oi, Colim. Como diria J. Martins, Bizarra, pelo adiantado da hora, já posso mandar a demanda direto para a prefeita? Pode sim, vamos lá. Pode? Então vamos lá, prefeita, a gente está aqui no Jaraguá, bairro do Extremo da Zona Norte, é uma comunidade, é uma parte do bairro onde fica essa comunidade, e aqui, assim, as demandas dos moradores são diversas. Uma delas aconteceu ontem, uma adutora estava estourada, essa adutora foi consertada pelo DAI e eliminou um problema. Porém, quando chove, está tendo um trabalho muito grande, até vou tomar um certo cuidado, porque as máquinas estão se movimentando aqui. Está tendo um trabalho, e é um trabalho muito grande, para fazer o aterramento de uma enorme cratera que se abriu aqui nesse local. E aí uma das demandas dos moradores, prefeita, é a seguinte. Colim? Oi, agora sim. Voltou. A internet tá complicada hoje. Enfim, vamos lá, vamos dando continuidade. Uma das demandas da população, prefeita, como eu disse, foi a questão da adutora do DAI rompida, já foi consertada. Mas uma outra é a seguinte, essa empresa que está trabalhando agora para a correção ali da gigantesca cratera, segundo os moradores, é o terceiro dia nessa semana que a gente vem aqui, os moradores disseram que essa empresa está trabalhando aqui há pelo menos uns 2 meses. Ou seja, 2 meses atrás a gente estava em plena estiagem. E aí essa empresa, num certo momento, segundo os moradores, esse trabalho foi interrompido. Porém, a empresa deixou para trás as células ali das tubulações, da galeria, enfim. Também deixou para trás algumas ruas com guias, sarjetas, e aí o trabalho acabou parando e está sendo retomado agora. Porém, há uma outra situação aqui nesse bairro que a gente acabou notando, né, nesses 3 dias, que é a questão da situação da regularização fundiária. É uma comunidade, muita gente paga IPTU, outras pessoas não têm essa possibilidade, estariam morando aqui de maneira irregular, portanto. Existe algum trabalho nesse sentido, prefeita, para regularizar, primeiro, a situação dos moradores, né? É uma comunidade, tem muitos barracos por aqui, tem algumas casas de alvenaria também, e esse é um primeiro ponto. O segundo, o que aconteceu com a empresa? Ela parou porque foi direcionada para um outro ponto da cidade. Essa, como eu disse, é uma das grandes demandas dos moradores aqui da comunidade ou da favela do Parque Jaraguá, na Zona Norte da cidade. Informamos em nome de Brambila,
acreditando no futuro. Novo Termas, condições especiais para aquisição de títulos remidos de reposição. Obrigado, Colim. Prefeita. Tudo bom, Colim? Bom dia. Obrigada pela pergunta. Bom dia. Eu tive, inclusive, aí acompanhando os trabalhos assim que a cratera abriu. Olha, a informação que a gente tem da Secretaria de Obras é que ele está dentro do cronograma previsto de obra, né? De fato, houve aí alguns ajustes de projeto que foram necessários em termos de arruamento. Por isso, naquele momento, a obra teria sido pausada para se reiniciar. Eu pedi para a Secretaria cobrar mais incisivamente onde é que eles estão, né, nas obras para, enfim, concluir o trabalho. Se tivesse concluído um pouco antes, talvez naquele período de chuva já estava asfaltado, já não teríamos tido esse problema de resserviço, eu diria. Então a gente está acompanhando, fiscalizando e cobrando que haja o cumprimento do contrato e principalmente que a obra seja concluída o quanto antes, que a gente tem um cenário de chuvas previstos aí para as próximas semanas. Um outro ponto importante, esse projeto ele inclui tanto a drenagem, asfalto, como a regularização fundiária, tá? A gente já fez um escopo de contratação prevendo. Então, na verdade, essa parte de infraestrutura já faz parte do projeto que a conclusão vai se dar pela regularização dessas áreas, tá? Então, ele está dentro do projeto, né? Quando a gente anunciou regularização fundiária e infraestrutura completa do bairro onde basicamente estava faltando. Então, eu vou, óbvio, cobrar ainda mais incisivamente a Secretaria de Obras por uma fiscalização. Pelo que eu vi, as máquinas de fato estão trabalhando, mas a gente vai ficar em cima para concluir o quanto antes. Tá? E a boa notícia é que inclui a regularização também para resolver em definitivo o problema para os moradores aí dessa região. Tá certo, olha, 7h33, nós vamos para um rápido intervalo comercial. A prefeita Suelen continua com a gente e as perguntas vão até o finalzinho do programa, hein? Seguimos aqui com a entrevista com a prefeita Suelen Rosim, João Jabbour. Muito bem, já passando a bola para o Fernando BH, que é nosso colunista de esportes, que tem um questionamento à prefeita. Você tem a gravação aí, né? Vamos lá. Bom dia novamente, Jabbour, Bizarra, para o André, que compõe a mesa. Bom dia, prefeita Suelen Rosim. A minha pergunta tem a ver com esporte, claro, mas também envolve mobilidade urbana. Eu gostaria de saber em que status está a situação da Arena Paulo Scaff. Tem a contrapartida da prefeitura de melhorar o entorno ali, ter outras vias, aumentar o estacionamento, e estava na dependência da liberação de um terreno pertencente ao estado de São Paulo. Então gostaria de saber se esse assunto caminhou e se tem uma expectativa, uma data mesmo, para que esse problema seja resolvido. Perfeito. Muito obrigado, grande abraço. Que essa questão judicial foi resolvida, né? De fato, a obra de mobilidade está bastante atrelada a um terreno do fundo, que é do Estado, se não me falha a memória, da CPOS, e estava judicializada por uma pessoa que tinha requerido a área. Isso foi definido, é do Estado, e agora a gente deve, pós segundo turno em São Paulo, retomar as discussões junto ao Estado para a doação definitiva daquela área. E aí viabilizar o estacionamento, consequentemente as obras de viário. Realmente essa questão jurídica foi que travou todo o processo. Tanto que até para não inviabilizar o funcionamento do próprio ginásio, nós conseguimos o terreno da frente, né, sendo cedido para o pessoal continuar, ter o estacionamento e não impedir o funcionamento da arena. Então eu acredito que nas próximas semanas a gente já tem uma conversa com o Estado para poder, enfim, finalizar as tratativas. Aí, fazendo a doação, a área fica de estacionamento aí para a arena e a gente entra com as obras necessárias de mobilidade ali. Mas infelizmente só foi possível agora diante desse imbróglio jurídico. Prefeita, no ano passado o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou uma série de cargos da prefeitura em comissão, em funções de confiança também. E deu um prazo para a prefeitura fazer a modulação, né, ajustar esses cargos, né, quer dizer, extingui-los e eventualmente fazer uma reforma administrativa. O prazo inicial era de 120 dias, o governo conseguiu uma extensão desse prazo lá no Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso deu 12 meses para você fazer essa readequação e o prazo está se extinguindo agora. O projeto que tem na Câmara, que prevê uma reforma administrativa, inclui também alguns jabutis, entre os quais a criação de 14 secretários adjuntos, né, e o aumento de salário para assessores. E isso está enfrentando uma certa resistência entre os vereadores, dada sobretudo o fato de que esse prazo está se findando, né? Tá chegando ao fim neste mês de novembro. Vai haver uma negociação para garantir essa aprovação da reforma?
Na verdade, o que está segurando mais o projeto em termos é a questão da lei de responsabilidade fiscal, que nós ainda estamos avaliando se vai ser possível aprovar esse projeto esse ano ainda ou não, diante de uma brecha eventual que a gente tenha com relação à lei, né, de você não criar cargos nos 6 meses antes do período da virada, né, do mandato, da posse. Então, isso que na verdade está nos criando uma certa dificuldade, nós estamos trabalhando para tentar resolver. O que a gente tem de real hoje? Existe um prazo previsto que está sendo revisado, inclusive pelo nosso jurídico, se realmente é agora, em 3, 4 de novembro, que nós teremos que fazer as exonerações, ou se a gente consegue um prazo maior, isso que a gente está tentando, para não correr nenhum risco, né, de ter que aprovar um projeto ou ficar sem esses cargos, que é importante ressaltar, são fundamentais para o funcionamento da máquina. Não tem como você trabalhar apenas com um secretário e toda a sua base sem uma liderança. É praticamente impossível a gente tocar uma cidade como a nossa com relação a isso. Já o projeto que ele inclui os secretários adjuntos, é justamente para aquilo que a gente acabou de conversar aqui, né? O secretário em si está com as demandas para toda a parte burocrática para atender reuniões, outras demandas. Então, quem trabalha na rotina da prefeitura sabe que ter um secretário adjunto seria extremamente fundamental para desenvolver as ações dentro da pasta. E isso, na verdade, é o que 90% dos municípios hoje tem um secretário e um outro um pouco abaixo que tramita todas as questões mais burocráticas. Isso daria uma funcionalidade melhor. E os assessores, basicamente, traz para o que a Câmara já faz hoje. Então, na verdade, eles equiparam a assessoria da Câmara com a assessoria da Prefeitura, que na nossa opinião, e em qualquer outro município você vê também, já deveria ser equiparado. Não só isso, mas outras funções, né? Os salários da Prefeitura, a Endurb dá, e os salários da Câmara, a Prefeitura dá, e deveriam ser equiparados. E não são hoje. A gente vai corrigir algumas dessas coisas no PCCS. E algumas, eventualmente, já seriam corrigidas basicamente aqui, porque ele não fala só em assessores. Ele ajusta o salário daquele servidor de carreira que ocupa um cargo de liderança, mas não está recebendo o salário para isso. Por quê? Porque chegou no nível que ele não consegue receber. Então, é inviável para um servidor de carreira assumir uma chefia, sendo que não vai receber nada por isso, né? E diante da tamanha responsabilidade de assinar muitos desses processos. Na verdade, isso aí não é só assessoria, ele equipara o salário de acordo com os assessores da Câmara, basicamente, e também equipara para aqueles chefes que são servidores de carreira conseguirem pelo menos ter um pouco a mais no salário diante da responsabilidade que assumem diante de um cargo de chefia. Então, na verdade, a gente só vai conseguir mensurar e definir tudo isso essa semana. Nós estamos em dois caminhos. Tentar ganhar um prazo maior ainda para virar o ano e aí dentro do novo mandato aprovar o que é necessário ser aprovado, até porque a gente também finaliza até o final do ano ou no mês de janeiro o PCCS, né, esse escopo do PCCS, né, que obviamente não vai ser algo que vai acontecer da noite para o dia, vai ser algo planejado dentro do que o orçamento dá conta de executar para algumas categorias. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, é de fato bastante complicado, porque nosso prazo é agora em 3 de novembro, então as pessoas já estão avisadas. Se não conseguimos um plano A, as exonerações acontecem, aliás, um plano B, desculpe, acontecem agora no mês de novembro. E aí a gente vai ter um prejuízo bastante grande, infelizmente, em termos de serviços. É duro, porque esse processo começou lá atrás, né? Começou com o Ministério Público cobrando, que é importante dizer, esses cargos eles só estão irregulares, digamos assim, constitucionais, por faltar descrição. Não é que ter esse tipo de cargo em comissão ou de confiança é irregular numa prefeitura. Pelo contrário, para a prefeitura funcionar, eles são necessários. Mas há uma inconstitucionalidade porque faltava a descrições desses cargos. E a gente mandou o projeto em tempo hábil, nós mandamos em novembro do ano passado. Mas diante da dificuldade de aprovação, né, obviamente a eleição deixou isso mais tenso, então a gente tinha uma obstrução maior de projetos naquele momento. Conseguimos o prazo de 120 dias, mas esse prazo teoricamente vence agora. Então essa próxima semana a gente deve ter, estamos tentando uma solução aí, um plano B. Se não tiver um plano B, as exonerações acontecem agora em novembro e a gente só recontrata diante do novo projeto no ano que vem. É um assunto obrigatório, porque é o principal setor da vida, né? Que é a saúde. Sim. E fazendo um olhar panorâmico,
nesses últimos 4 anos e lançando aí um olhar de perspectiva para os próximos 4 anos. Eu vou fazer uma pergunta genérica, mas basicamente ela se resume ao bem-estar de quem vai a uma unidade de saúde, que hoje não é pleno. Há demora, há falta de exames, às vezes medicamento, há problemas de relacionamento ali dentro, há falta de vaga em hospital, embora isso não seja exatamente uma responsabilidade do município. Então, o que é que o seu governo projeta para os próximos 4 anos para mitigar tudo isso? Resolver 100% não é fácil. Não é fácil, até porque a saúde, basicamente, eu falo que é uma torneira que se abre, não fecha nunca mais. E é muito difícil se você for em outras cidades vizinhas, em grande parte, vai pontuar o que envolve saúde. É sempre um desafio, né? Porque ela acaba sendo tripartite. Você tem as responsabilidades da União, do Estado e da Prefeitura, e elas conversam. Então, quando você tem uma UPA cheia, gente esperando vaga, por mais que seja uma responsabilidade, essa vaga de alta complexidade de ser responsabilidade do Estado, ela reflete no nosso atendimento, no volume de gente esperando, no volume de gente sendo atendido nas UPAs, e aí, consequentemente, isso acaba caindo no colo do gestor municipal. Então, é sempre um desafio separar isso, dizer que são orçamentos separados, que é gestão separada, mas isso reflete de modo geral. Eu acho que nós temos alguns avanços, digamos, coletivos, eu diria, né? Óbvio, tem muita coisa para melhorar ainda, mas nós fizemos algumas intervenções necessárias, a gente ampliou algumas unidades básicas de saúde no seu funcionamento, vamos ampliar mais 4 USFs também previstas para esse ano de 2025, horário ampliado, ou seja, atendendo mais tempo à população, ou seja, mais condição de consulta, num período de horário estendido, isso vai colaborar bastante. O Hospital Municipal está em fase de contratação às obras, o objetivo é iniciar essas obras agora, em 2025, então ele vai se unir a esse sistema, resolvendo a média e baixa complexidade, para que tenha condições dessas vagas de alta complexidade ter uma manutenção mais rápida. Então, uma coisa vai puxando a outra. Temos a ampliação de unidades básicas de saúde em si em construção, tem 9 de julho prevista, a Roosevelt prevista, a região do Manchester prevista. Então a ideia é iniciar as contratações para 2025 e aí termos essas obras. O nosso pronto-socorro central está em reforma nesse exato momento. A gente está fazendo por etapa 1 e etapa 2, né? Etapa 1 já está acontecendo agora. Ele concluindo, o pronto-socorro passa para o antigo PAC e a gente reforma o pronto-socorro atual, vai dar melhores condições e mais fluidez ali. E a gente vem discutindo bastante com o governo do estado que diz respeito a exames e cirurgias, que é de fato um gargalo. A gente tem tido reuniões frequentes, isso vai virando esse período de eleição, acho que a gente vai ter condições de ter melhores resultados com relação a isso. E um grande salto, eu diria, no termos de internação, vai ser a implantação da nossa regulação municipal, né? A gente tem até o final do ano previsto para a implantação da regulação municipal, que vai dar maior funcionalidade a essas vagas. Vagas de hospital, né? Vagas de hospital, para dar essa agilidade, porque a grande reclamação da população é demora na UPA, né? Mas hoje a gente tem, infelizmente, uma UPA funcionando como basicamente um hospital. A gente tem gente esperando vaga de internação, às vezes 2, 3 dias, ou até, em alguns casos, muito mais que isso, que ele recebe a manutenção ali na unidade de pronto atendimento, quando ele poderia estar no hospital. Então, a agilidade nesse sentido. Novos profissionais foram contratados, né? A gente repôs alguns, mas a saúde é algo constante. Por exemplo, a ampliação da pediatria no Meridota, a gente tem obras de intervenções previstas dentro do contrato para tornar isso possível para 2025, a gente ter pediatria lá, que é uma demanda extremamente importante para essa região da cidade que não tem. Então, algumas coisas estão avançando. A gente tem trabalhado nesse sentido, mas óbvio, saúde não tem como, tem sempre uma necessidade, não tem como dizer que é perfeito. Falando em saúde, prefeita, a gente vai aqui também para o top 2, 3 aqui de perguntas da nossa audiência, que é para falar um pouco dos servidores da educação e da saúde. O Elias Pereira pergunta o seguinte: queria saber sobre o PL da enfermagem, pois a primeira PL enviada foi negada pelo Executivo. Você não poderia enviar um PL, mas como abono, pois a enfermagem sempre foi negligenciada. Pergunta dos servidores da saúde sobre esse imbróglio aí que envolve os servidores. E o piso do magistério também, já para incluir nessa pergunta, porque chegaram vários questionamentos sobre o piso do magistério.
Piso magistério, o retroativo já iniciou o pagamento agora nesse mês nosso agora. Esse pagamento, teoricamente, o retroativo pagou agora desse ano. E aí tem um cronograma específico que já foi amplamente divulgado, mas já estava já iniciou o pagamento do retroativo e os professores já estão recebendo dentro do piso. Com relação à enfermagem, de fato houve aí um imbróglio com relação ao que existe um entendimento de pagamento. A gente enviou um projeto de acordo com o entendimento Brasil em termos de piso de enfermagem. O projeto não foi para frente, então a gente vai rediscutir agora em 2025 o envio de um novo dentro do plano de cargos, carreiras e salários, dentro do próprio PCCS, que vai eventualmente equacionar, porque há uma divergência entre 40 horas, então isso pode ser equacionado no PCCS. A gente vai discutir com a categoria, tentar o melhor caminho para enfim, investir nessa área, né, da enfermagem, que é tão importante para a gente. Prefeito, uma última pergunta, da minha parte pelo menos, né? Eu queria falar de Funprev. A Fundação de Previdência aqui está com um déficit atuarial grande, né? Um déficit financeiro também grande, teve contas rejeitadas, aliás, 2 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, que apontou inclusive para o risco de falência do regime próprio de Previdência Social, né? Eu queria saber 2 coisas, né? Como que está esse risco sendo avaliado pela Prefeitura e, em segundo lugar, como resolver esse pepino lá dentro? Olha, eu falo que a Previdência é um gargalo de 100% das prefeituras, é um dos maiores desafios. Nós conseguimos equacionar, mas isso de fato ela vem se arrastando, né? Essa questão do déficit atuarial e do déficit basicamente da Funprev. O que nós estamos fazendo? Um levantamento específico para encontrar o melhor caminho que afete menos o servidor nesse equacionamento. A gente fez o equacionamento ao longo do nosso mandato, até que a folha foi vendida agora e esse valor vai para a Funprev, poderia ir para uma outra frente de trabalho, vai para equacionar a questão da Previdência. E eu pedi para fazer um levantamento. A gente deve ter mudanças agora, eventualmente, nas indicações da presidência, né, dos conselhos. É uma fase eventual de mudança. Essa mudança acontecendo, a gente senta junto aos novos indicados e reestrutura todo um levantamento necessário. A gente quer fazer uma revisão, basicamente, na Funprev para resolver em definitivo, fazer um planejamento a longo prazo para a gente, de fato, não viver. O que eu posso garantir é que a gente tem trabalhado nesse cenário para não chegarmos ao extremo, né? Tanto é que a gente vem equacionando. Mas esse levantamento específico, minucioso e detalhado, e que vai ser feito a partir de janeiro de 2025, vai nos dar alguns dos caminhos para essa solução a médio e longo prazos. Não tem como ser diferente, é algo complexo, é algo que vai ter que passar por todo um levantamento atuarial novamente, que é o que a gente quer fazer. Então é basicamente uma revisão geral dentro da Funprev para a gente encontrar os melhores caminhos, que não seja eventualmente uma reforma da Previdência. Nós vamos ter que pensar em tudo isso. Então 2025 vai ser um ano bem desafiador, mas de um lado, um ano em que a gente está materializando o PCCS, né, que é uma demanda antiga dos servidores também. Prefeita, várias perguntas também sobre o Sambódromo, que está lá, né, parado e problemas decorrentes ali da paralisação, como até a marginalidade. Algum plano para resolver ali aquele problema? Nós fizemos todos os laudos necessários que comprovaram o problema da estrutura ali. Na sequência, agora a gente contrata os projetos, né? Você tem que ter uma ideia de custo, basicamente. A Secretaria de Obras deu mais ou menos uma direção de quase 15 milhões de reais para fazer uma recuperação do Sambódromo. Nós inscrevemos, inclusive, ele no PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, pedindo esse recurso. Nessa primeira leva de aprovações, nós só conseguimos a aprovação para o projeto de mobilidade urbana da implantação de VLT, 1,5 milhão, nós conseguimos esse recurso, mas ainda não para o Sambódromo. Então a gente continua buscando não só os recursos, paralelo a isso, a contratação dos projetos, para a gente poder ter na mão o projeto, saindo o recurso, a gente consegue resolver em definitivo. Mas a nossa ideia é, dentro do novo mandato, fazer a recuperação e transformar o Sambódromo num centro de convenções, né? Dar a ele um segmento a mais, além do carnaval, outros tantos eventos. A gente teve desfile de 7 de setembro, a gente tem vários outros eventos que acontecem na rua e podem acontecer ali no centro de convenções. Está na nossa prioridade, mas o que bate nesse primeiro momento é o recurso. Nós estamos buscando recurso para isso. Falando em conservação pública ainda, prefeita, a gente sabe dessa preocupação do executivo de levar ações, por exemplo, para o centro da cidade, ali na Praça Rui Barbosa, até que acabaram com o chafariz da cidade. E aí tornou uma polêmica
polêmica grande é que os internautas, muita gente fala, não perde tempo com isso, outras pessoas se doeram porque faz parte da história. Enfim, acontece que a Rui Barbosa precisa de um cuidado especial ali. não só o parque, mas a praça, mas também as pessoas que habitam ao entorno dela. Como é que está sendo essa questão da Rui Barbosa, das tratativas, das iniciativas? Já há um projeto executivo pronto para a reformulação dessa praça? Olha, a gente entende o carinho, né, que as pessoas têm pela história, né, o apego em alguns pontos específicos, mas o chafariz em si, ele não era algo tombado, ele vinha nos dando mais problemas do que de fato contribuindo com a Praça Rui Barbosa. Ele é bastante obsoleto, é um modelo muito antigo que já não é utilizado em muitos dos outros municípios. Não foi falta de cuidado nosso, a gente reinstalou algumas vezes, faz a manutenção, funciona, aí não acaba tendo problemas. São vários fatores que nós optamos pela retirada dele. Primeiro que a praça vai ser revitalizada e nós vamos ter sim uma nova fonte lá, mas uma mais moderna que não acumula, não existe concreto, ele é piso, então ligou, tá linda, desligou, ela é chão, isso não vai ter tanto problema com relação a armazenamento, coisas que são escondidas lá, a gente que entra na fonte para tomar banho, ela tá num lugar que estava ocupando um espaço muito grande diante do nosso novo cenário. Vamos pensar assim, novo cenário de Bauru. Parque Vitória Régia, os eventos só acontecem na concha acústica e alguns deles, para acontecer na concha acústica, são inviáveis. Então, por exemplo, quando é um evento com a nossa banda e orquestra, maravilhosa a maravilhosa concha acústica para isso acontecer. Mas um evento como o Natal em Cantos, um evento como o próprio aniversário da cidade, algumas coisas que precisam ser feitas naquele entorno, hip hop, outros eventos, caminhada da família, existe uma inviabilidade de espaço ali. Então, trazendo vida para a região central, trazendo bons eventos, a gente consegue, na verdade, trazer mais população para ali. Então, virou, na verdade, um local para evento. Então, nós retiramos o chafariz, que estava cheio de problema, e vamos refazer. A gente já tem o projeto. Esse projeto já está pronto? Já está pronto, o projeto está pronto e a gente deve contratar os complementares e as obras dentro de um único processo. Então a ideia é a contratação agora em 2025. Perfeito. De antemão já ressalto que eu não sou nem necessariamente contra retirar o chafariz da Rui Barbosa, tá? Para evitar qualquer polêmica aqui. Mas não faltou uma discussão nesse aspecto, prefeito, porque o próprio Estatuto da Cidade prevê que instrumentos previstos nesse plano, tá até com a lei aberta aqui, os instrumentos previstos nesse artigo no Estatuto da Cidade, né, que são intervenções urbanas, que geram despesas ao município, etc., por parte do poder público, devem ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. O problema não é retirar o chafariz, mas não faltou efetivamente dialogar de fato com os órgãos de controle que nós temos, a exemplo dos conselhos? Menina do céu, se a gente for discutir uma fonte em termos do Conselho das Cidades, a gente não vai fazer absolutamente nada na cidade. Eu acho que eu entendo, mas existem situações, por exemplo, estação ferroviária. A gente está falando de algo que é uma intervenção muito grande, então o projeto vai ser detalhado para todo mundo, né? Vai se ouvir sugestões, acho que faz parte da sociedade. Agora, eu acho que a questão do chafariz foi mais uma preocupação muito pontual de quem sequer se preocupava da sua existência. Que quando ele estava ruim lá, era título de reclamação. Aí nós tiramos, basicamente, o que aconteceu na Praça Rui Barbosa. Na Praça Rui Barbosa, não, na Praça Portugal, né? Nós não houve aviso prévio, mas está lá, está funcionando, melhorou muito e passou. E a gente entende a preocupação, mas é muito difícil para um gestor da prefeitura. Você imaginou se a cada chafariz, cada intervenção, a gente for discutir isso eventualmente com os conselhos que são extremamente importantes. Isso não tem precedentes, é a participação da sociedade. Eu acho que aumentaram demais essa questão do chafariz, quando na verdade ele era algo que estava dando mais trabalho do que de fato solução. E vale dizer, é diferente, por exemplo, do coreto. O coreto iniciou-se o tombamento, né? Então, e de fato ele tem uma característica muito maior e não traz nada de ruim. Pelo contrário, você olha lá, é até bonito de ver. Agora, o restante eu acho que não. Acho que foi muito mais superfaturaram uma questão do chafariz, levando para um lado que não é real. A gente, na verdade, fez uma intervenção
para fazer uma solução a médio prazo ali, para resolver aquele trecho, levar os eventos com muito mais segurança, como o Natal Encantos vai acontecer lá. No ano passado, a gente teve custos a mais, porque teve que fechar o chafariz, ajustar, medo de criança entrar dentro, machucar, e aí liga, põe água, não funciona, furtam os fios e por aí vai. Então era muito mais problema do que solução. Agora, óbvio, a participação popular é importante, mas que esse caso do chafariz, ele foi muito mais... superfaturaram um pouco a mais esse assunto, superdimensionaram uma questão que ninguém nem lembrava da existência dele, a não ser para reclamar. Prefeita, o nosso tempo se esgotou, muitas perguntas ainda, a gente vai encaminhar na medida do possível para a assessoria. Eu volto mais vezes, se vocês me convidarem eu volto mais. Vamos convidar sim, porque nós temos muitas coisas para conversar aqui. Agradeço a sua presença e a gente deseja aí um bom governo. Amém. Porque é bom para toda a cidade. Para todos nós. Deus abençoe, obrigada pelo convite, um ótimo dia. Obrigado, prefeita. Obrigado também ao André Fleury pela atenção.